Bem, hoje eu vou fazer o resumo do livro de 1 Samuel da série que eu tô fazendo de resumos da Bíblia. O primeiro livro foi Jonas, aí eu vou fazer o resumo de 1 Samuel. Bem, o primeiro capítulo retrata principalmente a relação de Ana com a sua família, que no caso Ana é a mãe de Samuel, a relação de Ana com seu marido Eucana e a segunda esposa de Eucana, que basicamente era como? A segunda esposa de Eucana zoava muito com a mulher com Ana, porque ela não tinha filhos e ela era estéril. Então nisso, Ana ela vai orar a Deus e pede a Deus um filho. Tanto é que na Bíblia Eli pergunta ela se ela estava sóbria, pois ela estava orando e falando em baixo e parecia meio doida, algo assim. E nisso, Ana faz uma oração pedindo a Deus um filho. E se Deus desse o filho a ela, o primeiro filho dela seria dedicado ao Senhor. E nisso nasce Samuel. E Ana ela cumpre a promessa. Assim que ela desmama o filho dela, ela vai lá e entrega o seu filho ao sacerdote Eli. Bem, a próxima parte que é retratada aqui é sobre a maldade dos filhos de Eli, que era o juiz daquela época, e também era sacerdote. Os nomes dos filhos de Eli eram Ofni e Finéias. E sempre que tinha um sacrifício ao Senhor, chegava um ajudante de Ofni e Finéias com um garfo de 3 dentes e pegava a carne ainda crua. E isso desagradava muito ao Senhor. Então, chega um dia em que Deus fala com Eli. Eu acho que é com Eli mesmo, não tenho certeza se foi Eli ou se mandaram um profeta para poder falar com Eli. Mas resumindo, é criada uma profecia em cima da família de Eli, aonde eles não seriam mais sacerdotes, por causa da maldade de Ofni e Finéias, e de Eli fechar os olhos diante da maldade deles. E o próximo capítulo retrata o chamado de Samuel. E o que aconteceu? Samuel ele estava numa noite dormindo, ele já pregava desde pequeno. Porém, nessa noite, Deus chama ele. E sempre que Deus o chamava, ele achava que era o sacerdote Eli, que era quem cuidava dele na época, já que antes tinha entregado o filho dela ao Senhor. E ele percebeu que era Deus falando com Samuel e falou para Samuel voltar para a cama, e caso essa voz chamasse novamente, ele deveria responder: eis-me aqui, eu sou teu servo, se eu não me engano. E assim é feito, e é assim que é a primeira vez que Deus fala com Samuel. Bem, agora eu vou falar sobre a vez que os filisteus tomaram a Arca de Israel, a Arca da Aliança. Bem, nessa época, Israel não tinha um rei, tanto é que nesse capítulo ele vai retratar do nascimento de Samuel até o suicídio de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Mas vamos lá. Resumindo, Israel não tinha um rei e eles foram para a batalha com os filisteus. Eles estavam perdendo a batalha. E nisso, os israelitas pediram para trazer a Arca da Aliança. E quando eles trouxeram, os filisteus roubaram a arca e, além disso, mataram muitos dos soldados de Israel, incluindo os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E então foram avisar aos israelitas da cidade onde morava Eli. E ele caiu de uma cadeira, se eu não me engano. Mas que eu sei, ele caiu e quebrou o pescoço, assim falecendo. E nisso a arca vai parar com os filisteus. E ela passa um bom tempo lá, porém por onde ela passava, ela trazia desgraças ao povo da Filístia. E eles tinham colocado a arca da aliança perto do deus deles, que era Dagon. E
sempre que passava uma noite, alguma coisa de muito ruim acontecia com Dagon. Tanto é que eles caíram, que teve uma noite que Dagon caiu e ficou todo despedaçado. Então eles vão rodando a Arca da Aliança do povo da Filístia, porque aonde ela passava, ela trazia doenças e maldições e muitas coisas ruins para os filisteus. Então os sacerdotes vão lá e falam para eles, né, os sacerdotes da Filístia, os magos, assim, falam para eles, né, eles de quem eu tô falando? Dos reis e administradores da Filístia, os governantes, para eles amarrarem a Arca da Aliança a dois bois que não deram à luz ainda. Quer dizer, a dois bezerros, algo assim, que ainda não foi, que já foram desmamados, eu não tenho certeza. Juntamente com 20 ratos de ouro, se eu não me engano, mais 30 peças de prata de algum outro animal, se eu não me engano. Mas assim, eles mandam uma certa quantidade de ouro e prata como oferta de sacrifício. E eles falam o quê? Que eles deveriam deixar as vacas com a Arca da Aliança em uma carroça e deixar que ela se solte para que ela vá para uma cidade de Israel. Se ela fosse em direção à cidade especificada, seria porque aquelas maldições foram enviadas por Deus. Se as vacas se dispersassem ou fossem para o caminho contrário, é porque aquilo era apenas obra do acaso. E aconteceu que a Arca da Aliança foi direto para a cidade onde eles tinham determinado. E quando ela chegou naquela cidade, muitos dos habitantes, muitos dos habitantes foram olhar a arca e nisso muitos cidadãos pereceram, pois era errado olhar a arca do Senhor sem você ser um sacerdote. E nisso eles pedem para poder levar a arca de volta. Eles chamam os levitas, que eram os descendentes de Levi, que eram a tribo de Israel autorizada a mexer na arca. E nisso eles levam a arca para longe. Bem, eu vou só conferir aqui qual que é o próximo capítulo, eu acabo me perdendo na ordem. Arca em Asdod. Bem, o próximo ponto relevante é o que eu estava pensando mesmo, que é Israel pedindo um rei. Nessa época, Samuel era juiz de Israel. E nisso, todo Israel vai a Samuel pedindo um rei, pois eles queriam ser como as outras nações. Então, nisso, Samuel repreende eles, porém ele conversa com Deus e Deus fala para Samuel que ele deveria sim escolher um rei entre as tribos de Israel. E nisso Samuel deixa bem específico que as regras que teriam quando tivesse um rei, e seriam regras como que eles deveriam pagar impostos, que os filhos das pessoas de Israel deveriam participar do exército de Israel, entre outras coisas. E nisso, na tribo de Benjamim, se eu não me engano, eu acho que é de Benjamim mesmo, tinha um homem chamado Saul, que viria de se tornar o primeiro rei de Israel. Então, o pai de Saul, ele pede para Saul ir atrás das ovelhas, se eu não me engano, do pai dele, porque as ovelhas tinham se dispersado. Então, Saul vai juntamente a um companheiro de viagem atrás dessas ovelhas. E nesse caminho ele acaba se encontrando com Samuel, né?
porque eles não estavam encontrando as ovelhas e o escudeiro, eu vou chamar escudeiro porque eu não lembro o nome que é usado na Bíblia, mas ele fala poder procurar o adivinho, que era como chamavam os profetas naquela época. E quando eles encontram Samuel, Samuel convida Saul para poder almoçar com ele, além de que fala que as ovelhas já tinham sido encontradas e tudo mais. Então Saul ele vai ser apresentado como ele vai lá e obedece Samuel e almoça com Samuel e tudo mais. E vou só refrescar minha memória aqui rapidão. Então depois disso, Samuel ele pega um chifre, se não me engano, e enche com óleo e unge Saul como rei de Israel. Depois Saul ele viu que Jabes de Gileade estava sendo atacada e ele vai lá para poder libertar a cidade. E ele consegue e vai se desenvolvendo um pouco a história. E eu acho que o próximo ponto importante realmente da história que eu me lembro aqui é quando Saul desobedece o que... eu acho que é isso mesmo. Quando Saul desobedece Samuel. E o que tinha acontecido? Samuel, Deus manda Samuel falar com Saul para ele atacar os amorreus. Os amorreus ou os amalequitas. Porém, e exterminar tudo que tinha na cidade. Porém, quando Saul chega lá, ele mata apenas o que não havia de bom na cidade e leva bois e ovelhas para Israel, além de deixar o rei vivo. E nisso, quando Samuel descobre isso, ele vai repreender Saul e fala assim. E Saul, ele avisa para Samuel que ele tinha trago esses bois e ovelhas como sacrifício ao Senhor. E Samuel fala assim: você acha que o Senhor ele se alegra mais de sacrifícios ou da sua obediência? E ele continua sua fala e fala: por causa da sua iniquidade, se não me engano, o seu reino foi tomado de você e foi dado a outro. Você não será mais rei de Israel. E nisso o Espírito de Deus sai de Saul e se dirige a Davi, que viria de ser o próximo rei de Israel. E se desenvolve a história e Saul comete outros erros, como por exemplo um juramento impensado dele, onde ele fala que ele iria matar quem comesse em um certo dia. Porém, Jonatas ele não sabia desse juramento e Jonatas era o filho de Saul. E Jonatas ele tinha acabado de eliminar vários filisteus sozinho de uma montanha. Ia lá, cheio de filisteus. E ele não sabia disso e ele acabou comendo mel. E o pai dele avisa que quem quer que tenha comido naquele dia seria morto. E quando ele vai matar Jonatas, os soldados de Israel falam: nós não vamos deixar que você mate alguém que só trouxe bênçãos para nós hoje. Jonatas ele livrou a gente de vários filisteus, por isso você não deve matá-lo. E assim acontece, Saul não mata o próprio filho. E eu gosto de ressaltar aqui porque, cara, Saul, eu acho que ele foi o rei mais insano que já teve na face da terra. Quer dizer, na face da terra não, né? Porque, teve que ter reis piores. Mas de Israel em si, dos principais que eu considero que são Saul, Davi e Salomão, ele foi mais insano porque ele cometeu tantas atrocidades, como por exemplo, ele se arriscou a matar, ele ia matar o próprio filho. Isso mostra que depois que o Espírito de Deus saiu dele, o amor fraternal dele, o amor de pai dele, não existia mais
Ele ficou totalmente perturbado depois disso e aconteceram várias coisas. E cara, isso mostra como é que a falta de Deus nas nossas vidas é algo que impacta. Porque, pô, um cara que foi rei de Israel cometeu tantas atrocidades assim. Mas voltando, depois de outros casos de Saul, ele estava tendo muitos pesadelos e os servos dele pedem para chamar alguém que saiba tocar harpa. E nisso é chamado Davi, da tribo de Judá, que o pai dele era um ancião lá. Só que antes de falar sobre essa parte da história, eu vou falar sobre quando Samuel unge Davi. Resumindo, depois que Samuel viu que Saul não ia mais ser rei, ele ficou muito triste. Porém, Deus falou para poder parar de ficar se culpando toda hora, tomar vergonha na cara e ungir o ungido dele, que era basicamente pedir para quê? Pega um chifre, enche com óleo e vai para casa de Jessé de Judá, que eu escolhi um dos filhos deles para ser o próximo rei de Israel. E nisso Samuel ele pergunta: se eu for para lá, Saul ele vai me matar. Porém, Deus fala: leve um cordeiro também para que você possa fazer um sacrifício lá. Então você vai falar que você foi fazer um sacrifício com a família de Jessé e tudo mais. Chegando lá, Samuel ele vê, se não me engano, Abinadab, que era o filho mais velho de Jessé. E ele pensa que aquele era o filho escolhido para ser o próximo rei de Israel. Porém não. E ele vai passando todos os outros filhos dele até que chega e Deus rejeita todos. Até que chega um ponto aonde Samuel pergunta: você não tem mais nenhum filho, Jessé? E Jessé responde: eu ainda tenho mais um, o mais novo, que está trabalhando no campo como pastor de ovelhas. E basicamente ele manda chamar Davi, que era o nome do filho caçula de Jessé. E nisso Deus fala que aquele era escolhido dele para ser o próximo rei de Israel. E Samuel unge ele. Eu tô indo mais rápido aqui porque senão o vídeo vai ficar com 1 hora, porque tem muita história aqui. E se eu for ficar colocando detalhes, vai ficar muito longo, eu também não lembro de todos os detalhes. Mas voltando agora pra parte de Saul. Saul chama Davi para tocar harpa para ele. E isso acalma o espírito de Saul. E passa-se um tempo e Israel entra em guerra contra os filisteus. E Davi tinha voltado para a casa do pai dele. E o pai dele manda ele levar pães aos irmãos dele que estavam na guerra. E quando ele chega lá, ele se depara com Golias, que era um gigante filisteu de 2,5 metros de altura, se não me engano. E ele vê aquilo e vê que o gigante estava afrontando o povo de Israel, e ele fala que ele iria enfrentar o gigante. Porém, nisso também fala que ia ter uma recompensa para quem matasse o gigante. Tanto é que o rei iria oferecer a uma das filhas dele para se casar com quem ganhasse, quem enfrentasse o gigante e vencesse. Então Davi, ele vai conversar com Saul, e Saul oferece a armadura dele para Davi. Porém Davi recusa porque ele não sabia usar aquilo. E ele vai a um rio e cata 5 pedrinhas com formato arredondado. E nisso ele vai para a batalha. E eu acho um negócio importante se citar que Davi já tinha matado um urso e um leão protegendo suas ovelhas. E ele fala isso para Saul, falando assim: com a ajuda do Senhor eu já protegi minhas ovelhas das garras de um urso e de um leão. Quando um urso ou um leão chegava para poder pegar uma das minhas ovelhas, eu atirava de entre os dentes deles e o matava. Então, eu gosto de citar isso porque demonstra como o poder de Deus é
impactante nas nossas vidas. Então, Davi vai para a guerra, vai lá e Golias fala: você acha que eu sou algum tipo de cão para que você venha com uma vara de madeira para tentar me matar? E Davi fala que ele irá vencer essa batalha pelo poder do Senhor dos exércitos, e nisso ele coloca sua pedra na sua funda e começa a girar a funda dele e acerta bem na testa de Golias. E Golias cai desnorteado no chão, morto. Davi, ele pega a espada de Golias e corta a sua cabeça. Os filisteus nisso, eles fogem. E um negócio legal que não é citado na Bíblia, que não fala na Bíblia, é que é especulado, se eu não me engano, eu não me lembro se fala na Bíblia, mas pelo que eu saiba, Golias tinha mais 4 irmãos, e esses 4 irmãos estavam presentes na guerra. Então, na novela que eu também vi, que a novela se chama Reis, é incrível, recomendo demais, fala assim que tem uma conversa entre Abner, que era o comandante de Israel, Saul e Davi. E ele fala: você levou 5 pedras por causa da margem de erro, né? E não, Davi, ele fala na novela assim: não eram 5 gigantes? Por isso 5 pedras. E cara, eu achei essa cena incrível. Porque, pô, o cara, essa cena demonstra assim, né, uma confiança enorme que Davi tinha em Deus. Ele levou 5 pedras, não é pra matar só um gigante. Ele tava planejando matar 5 de uma vez. Mas voltando para a história normal, Davi, ele leva a cabeça do gigante a Saul, e Saul, ele reconhece Davi e torna Davi o seu escudeiro. E Davi começa a lutar guerras por Saul, e chega um ponto que se canta uma canção que causa muita inveja em Saul, que é: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E nisso causa uma grande inveja em Saul. E Saul, ele tenta matar Davi. Nesse ponto, Davi já estava um pouco mais velho, né? Já era meio que o vice-comandante do exército de Saul. E Saul, ele tenta tirar uma lança em Davi. Porém Davi, ele desvia 2 vezes. E Saul promete que não iria mais fazer isso. E segue em vida, né, e tudo mais. E chega um momento em que Saul, ele fala para poder Davi se casar com a filha dele e tornar-se genro dele. Porém Davi, ele não se achava digno porque ele não podia dar um dote à filha dele, a filha do Saul, fazendo com que ele não pudesse se tornar um bom genro para o rei. E conversa vai, conversa vem, Davi se remoendo, falando que não poderia e tudo mais. E Saul, como ele estava ainda com muita inveja de Davi, procurando um jeito de matar ele, fala: ó, como dote eu quero que você vá lá e vá aos filisteus, ataque eles e tire 100 prepúcios filisteus. Resumindo, é uma parte do corpo nojenta pra caramba. Ou seja, pra você conseguir fazer essa tarefa, você teria que ser bom de espada pra poder você conseguir matar todos os 100 filisteus, ter estômago pra poder conseguir pegar os 100 prepúcios, e ser doido o suficiente também, porque fazer tudo isso por causa de uma mulher é treta. Mas Davi não só consegue os 100 prepúcios, como ele consegue 200. O cara era diferenciado. Então ele entrega os 200 a Saul. E Saul fica bravo pra caramba com Davi, porque ele não queria que isso desse certo. E nisso também é mostrado a amizade entre Davi e Jonatas. Que Davi e Jonatas, que Jonatas era o filho do rei, eles tinham uma amizade incrível. E Jonatas, ele percebia que Davi que era um ungido de Deus. E mais pra frente vai rolar uma aliança entre os dois,
Porém, não vou citar isso agora porque não é a hora. Mas, resumindo, Davi e Jonathan tinham uma amizade muito grande. Eles tinham até feito um juramento perante Deus de que eles seriam amigos para sempre e tudo mais. Bem, Davi, ele passa um tempo depois disso e Saul procura matar Davi de novo. E dessa vez, Davi não foi bobo. E depois disso, Saul se desculpa e Davi vai para sua casa. Porém, Saul ele manda soldados rodear a casa de Davi. Porém, Mical, que era o nome da filha de Saul com quem Davi tinha se casado, dá um jeito lá e coloca um boneco no lugar da cama no lugar de Davi. E Davi ele foge para Nobé. E ele faz essa fuga. E quando isso acontece, e pela manhã seguinte, Saul ele briga com a filha dele porque ela tinha feito isso e ela fala que Davi tinha ameaçado ela. E Davi ele foge para Nobé. E ele fica lá por um tempo. Até que... Só deixa eu lembrar aqui que eu não lembro certinho a ordem dos capítulos. Ah tá. Lembrei agora. Resumindo, Davi vai para Nobé falar com o sacerdote. E tinha um soldado de Saul passando lá e ele vê Davi. Porém, Davi, né, lá, ele dá um jeito lá e ele consegue recursos e consegue a espada de Golias. E assim ele foge com alguns seguidores deles, que eram em média 300 homens, se eu não me engano. E alguns dias depois, o servo de Saul que tinha visto Davi lá, ele fala isso para Saul. E Saul vai para Nobé. E lá acontece uma das maiores chacinas e uma das maiores loucuras de Saul também. Resumindo, ele manda matar todos os sacerdotes de Deus. Eu até pensei que por ele ser o primeiro rei, ele poderia estar no céu. Só que depois de tanta merda que ele fez, eu acho que com certeza ele tá tendo um papinho bem legal com o diabo nesse ponto. Tá, mas voltando. Ele manda o servo dele que tinha visto Davi matar todos os sacerdotes. E assim acontece. Porém, o filho do sacerdote Aimeleque foge com o manto sacerdotal. E ele vai se encontrar com Davi. E passa um tempo e Saul ele vai procurando Davi para poder matar ele. Até que chega um ponto onde Saul entra em uma caverna. Porém, ao fundo dessa caverna estava Davi. E Davi, ele ao invés de matar Saul, ele demonstra clemência. E apenas arranca um pedaço do manto dele. E grita lá, né? Mostra lá pra Saul o plano, falando que poupou a vida dele e que não iria matar o ungido do Senhor e tudo mais. E Saul, com aquele velho papinho dele que fala uma coisa, faz outra, fala: não vou mais perseguir, eu errei contra você, pede desculpa e tudo mais. Ele para por um tempo, só que depois volta do mesmo jeito. Mas antes de voltar com a perseguição, é retratada a morte de Samuel, que ele já estava bem velho e ele acaba morrendo. E eu acho que um ponto interessante de se citar aqui é que Samuel ele tinha 2 filhos. Porém, esses filhos, eles não seguiam a Deus como Samuel seguia. E eles aceitavam suborno, entre outras coisas, e o povo fala com Samuel. E nesse tempo aí, Samuel acabou morrendo, os filhos deles não estavam prontos para ser juízes. Resumindo,
Israel entra em crise porque não tinha mais nenhum cara sensato no poder. Por quê? Davi, que era o próximo rei, estava sendo perseguido. Saul era idiota pra caramba. Samuel tinha morrido, que era o único ponto de sensatez no governo naquela época. Resumindo, tava tudo cagado. Resumindo, tava tudo cagado. Literalmente isso. E nisso conta a história também de Davi e Abigail. Quem é Abigail? Era a esposa de um dono de terra chamado Nabal. Ele era um homem muito perverso. E Davi, ele tinha vigiado as terras de Nabal por bastante tempo, enquanto ele estava no deserto. E nenhum animal tinha fugido, né, e tudo mais. Aí Davi, como ele estava numa situação difícil, ele viu que estava na época de tosquia, e Nabal estava dando uma grande festa. Ele vai, né, pô, como quem não quer nada, assim, e pede a Nabal, né, pô, cara, eu fiz tal coisa pra você, vigiei suas ovelhas, quando eu tava vigiando elas, nenhum animal fugiu, nada aconteceu com elas. Será que tu pode me fornecer um pouco de alimento aí? Aí Nabal fala, não, se você protegeu ou não, não é problema meu, nem te conheço. Davi, quando ele recebe essa notícia, digamos que ele não ficou muito bem. O que ele faz? Pega a espada dele e fala assim pros soldados dele. Galera, a gente tem trabalho amanhã. A gente vai matar todo mundo do sexo masculino da casa de Nabal. Vamos exterminar todo mundo, cortar a cabeça deles e catar o que a gente precisa. Resumindo é isso. E Davi vai lá. Porém, Abigail, que era a esposa sensata do homem burro, mau, chato, miserento e tudo que há de ruim, vai lá, né, prepara um monte de trem lá, um monte de bolo.